Malária é uma doença infecciosa febril causada por protozoários transmitidos pelo mosquito Anopheles. A malária não é uma doença contagiosa, por isso uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente para uma outra pessoa, e por isso é necessária a participação de um vetor, que é a fêmea do mosquito prego, infectada por Plasmodium, que é um tipo de protozoário. Complicações podem surgir quando o tratamento não é realizado de forma correta e podem incluir estado de coma, anemia grave, insuficiência renal e até problemas cardíacos. Os sintomas da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dores de cabeça, e o tratamento é feito pelo médico. O paciente recebe o tratamento em regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos gratuitamente pelo SUS, e somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento depende de alguns fatores, como o da espécie do protozoário infectante e a idade do paciente e outras condições associadas, como problemas de saúde, além da gravidade da doença. Para se prevenir da malária, são tomadas algumas decisões, como pequenas obras de saneamento para eliminação de criadores do vetor, aterros, limpeza das margens dos criadouros, modificação do fluxo da água, controle da vegetação aquática e o melhoramento de moradia das condições de trabalho. Sobre medicamentos para a malária, somente um médico pode te dizer qual que é o melhor medicamento mais indicado para o seu caso, como a dosagem correta e a duração do tratamento. Sinais de piora ocorrem quando o tratamento não é realizado ou quando existe algum erro na dose tomada, e alguns desses sinais podem ser permanência da febre, aumento da frequência dos sintomas, calafrios e delírio e até mesmo convulsões, se chegar em um estágio muito avançado. Se esses sintomas estiverem presentes, a pessoa deve ser novamente avaliada pelo médico para adequar o tratamento. Sinais de melhora surgem após o início da toma dos medicamentos indicados pelo médico. Assim, após algumas horas, a pessoa irá se sentir melhor e a febre vai baixar, com a dor de cabeça diminuindo, havendo o aumento do apetite. E agora eu vou falar 3 curiosidades sobre a malária. Atualmente, o nível mundial, existem cerca de 300 milhões de pessoas infectadas com a malária, e entre 1 milhão a 1,5 milhões de pessoas morrem anualmente de malária. Apenas a fêmea do mosquito Anopheles transmite a malária, porque só ela necessita de refeição de sangue humano para gerar os ovos. Bom dia, eu sou o Matheus e hoje eu irei falar sobre a doença de Chagas. Primeiramente, iremos aprender um pouco sobre a história da doença e seu descobrimento. A Trypanossomiase americana, que posteriormente seria denominada doença de Chagas, é uma homenagem ao seu criador, Carlos Chagas. Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas foi um biólogo, médico, infectologista e cientista brasileiro. Nasceu em 9 de julho de 1879 em Oliveira, Minas Gerais. Aos 18 anos, Chagas ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1902, Carlos foi aceito para o Instituto Oswaldo Cruz, onde focou seu estudo na malária e em pouco tempo depois iniciaria sua pesquisa em um novo parasita. Agora eu vou falar sobre o vetor. Não existe apenas um vetor que é infectado pelo Trypanosoma cruzi. Porém, o mais comum é o triatomínio, conhecido popularmente como barbeiro, pela sua tendência de picar as faces das pessoas. O triatomínio, ou barbeiro, tem hábitos noturnos, então o inseto se alimenta enquanto a vítima está dormindo. Tem o costume de viver em buracos ou fendas na parede e são comumente encontrados em casas de pau a pique. Após a picada e a ingestão do sangue de um barbeiro infectado, ele defeca próximo ao local
E a transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo tratomínio penetram pelo orifício que ali deixou. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, né? E o epíteto específico cruzi é uma homenagem ao Oswaldo Cruz, né? Amigo e meio que tutor de Chagas. O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado, unicelular e parasita obrigatório. É localizado em regiões tropicais, passando ali pelo sul dos Estados Unidos até a Argentina. Os sintomas são divididos em duas fases: fase aguda e fase crônica. A fase aguda ocorre semana ou meses depois, né? E os principais sintomas são febre prolongada, mal-estar, dor de cabeça, vermelhidão, inchaço no olho, diarreia e vômitos, né? Outros sintomas frequentes são o aumento do fígado e baço. Além de todos esses sintomas, né, tem a inflamação ainda do coração, chamada miocardite, ou do cérebro, né, que se chama meningoencefalite. Na fase aguda, os sintomas curam-se espontaneamente durante 3 a 8 meses e raramente há mortos. Já a fase crônica, no qual pode durar anos, a maioria dos casos são assintomáticos, ou seja, não possuem sintomas. Porém, algumas pessoas podem apresentar problemas na musculatura. É o caso do coração, além do aumento do cólon e do esôfago, né? Os chamados megacólon e megaesôfago. Tratamento. Na fase aguda, o remédio mais utilizado para a doença de Chagas é o benznidazol, no qual é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, e deve ser utilizado logo após a identificação e manifestação da doença. Para pessoas em fase crônica, o benznidazol pode ser usado em algumas situações, porém na maioria dos casos é comum o tratamento direcionado às manifestações da doença, a fim de controlar os sintomas e evitar as complicações. Prevenção. Não existe vacina para Chagas, então os cuidados devem ser dobrados. Há precauções em que os moradores devem tomar para não serem infectados pelo barbeiro, sempre utilizando mosquiteiros e inseticidas, né? Além disso, deve-se intensificar ações de vigilância sanitária e inspeção, porque muitos dos casos de Chagas são pela falta de lavagem do açaí e da cana-de-açúcar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.